Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura está sendo gravada no dia 31 de outubro, que é um dia de abertura de portais, que é a data de Soen, se você segue o Sabás, é Soen no hemisfério norte, Beltane no hemisfério sul. Também é dia de los Muertos, aqui no Brasil, dia dos finados é dia 2 de novembro, então é mais ou menos, é reconhecido pelo pessoal das místicas, que são 3 dias aí, 30, 31 e 1º de novembro, dia de abertura de portais, dia de finalização de ciclos, e também são dias em que mais ou menos nós ficamos mais perto do nosso time espiritual. Então, essa leitura vai ser para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Leão, e aí também vai ser para canalizar alguma mensagem específica do time espiritual de vocês, dos guias de vocês, ou mais ou menos, talvez, quem sabe, das entidades que vocês acreditam e seguem. Esse oráculo aqui é o Monology, que ele fala muito dos signos nos períodos lunares. A primeira carta que saiu é a Lua cheia em Sagitário. Então, o primeiro recado para vocês, leonines, é ver talvez a casa 9 do mapa astral de vocês, o que está acontecendo nela, que signo vocês têm, e também procurar onde fica o signo de Sagitário de vocês. Caso vocês tenham também Lua em Sagitário, talvez seja um recado importante para vocês esse vídeo. Mas tá falando para vocês olharem para olhar as coisas mais de longe, começar a perceber a história, por exemplo, a partir de uma perspectiva maior, não ter uma visão tão fechada das coisas. E casualmente vocês também tiraram a carta que fala da lua mutável, que é a lua no signo de Sagitário. Sagitário é um signo mutável, e essa carta está dizendo que nem tudo está determinado ainda. Significa que, de certa forma, vocês ainda vão passar por algumas mudanças, tá, pessoal? Então é bem interessante, especialmente para quem tem Lua em Sagitário, ou nos períodos de Lua em Sagitário, Lua cheia em Sagitário. A gente vai ter uma Lua nova em Sagitário daqui a pouco, ainda falta um pouquinho, mas daqui a um mês mais ou menos vai ser Lua nova em Sagitário. Prestem atenção, porque às vezes Sagitário tem um problema de acreditar muito naquilo que nas suas próprias verdades, né, nas suas próprias ideias, e aí muitas vezes o signo de Sagitário erra e não percebe que está errando porque é muito fixo naquilo que está na sua própria crença, né? Apesar de não ser um signo fixo, Sagitário, né? Então, é legal porque daí Sagitário também tem uma certa facilidade em modificar suas ideias, especialmente reconhecer os seus erros, né? Nesse oráculo aqui, que é o Shamanic Healing, a primeira carta que saiu é energia de cura. Depois, emotional release significa mais ou menos liberar algum tipo de emoção, ou liberar as emoções de vocês. E aí aqui tá escrito slow but steady, que representa a ideia de devagar e sempre. Mais ou menos. Tá, pessoal? Ou seja, a carta, essa aqui da energia de cura, ela fala que na realidade vocês estão já passando por algum tipo de transformação para curar alguma coisa, né? Mas eu acho que de certa forma existe ainda muita emoção presa dentro de vocês, no sentido de que tem algum sentimento que anda meio preso, mas ao mesmo tempo que esse sentimento está preso, eu acho que vocês têm que ter um certo tipo de cuidado, leonines, na forma como esse sentimento está saindo, porque ao mesmo tempo que vocês precisam liberar algum tipo de emocional, de sentimento,
vocês precisam ter consciência agora que esse não é o momento de ter certezas, no sentido de que por mais que vocês libertem a energia de vocês, e aí muitas vezes a gente entende liberação de sentimento como expressar sentimentos, né? Falar do que nós estamos sentindo. Tenham consciência de que isso, na realidade, não é bem libertar o sentimento, né? Isso é apenas comunicar ele. Libertar o sentimento é quando a gente consegue se permitir sentir alguma coisa depois disso, né? Ao mesmo tempo que no momento que a gente comunica um sentimento, a gente também tem a consequência dessa comunicação. E aí também aqui tem um recado de que nem tudo é muito certo quanto vocês talvez entrem no jogo achando que é uma coisa certa, que é uma coisa fixa, sabe? Não é tão fixo assim. O diabo, 3 de espadas, o imperador, a estrela. Em homenagem também ao Dia das Bruxas, é o tarô da Santa Muerte, que é só caveirinhas. 8 de espadas, 8 de paus. As 2 primeiras cartas que caíram, a carta do diabo e o 3 de espadas, elas estão falando de algum tipo de dor profunda, especialmente com 3 de espadas, algum tipo de traição bem marcante na vida de vocês, algum problema sério. Ao mesmo tempo que, de certa forma, isso também... essa traição talvez trouxe à tona algum tipo de problema das relações íntimas, no sentido de também vocês estarem percebendo com mais clareza o quanto de poder estão envolvidas as relações íntimas de vocês, no sentido de que às vezes vocês se percebem mais ou menos sendo manipuladas pelas outras pessoas, ao mesmo tempo também que, dependendo da relação, vocês também se percebem mais ou menos como manipuladores. No caso de vocês, leonines, eu acho que, de certa forma, vocês é que estão sofrendo a traição maior, no sentido de que vocês levaram, por exemplo, a manipulação pior, né? E aí, no momento que vocês se percebem manipulando as outras pessoas, não é, talvez, tão nocivo quanto aquilo que vocês receberam. Mas aí tem aquela coisa, assim, por exemplo, de auto-julgamento, no sentido de que, entre aspas, numa escala bem menor, bem menor, vocês estariam fazendo a mesma coisa que a outra pessoa fez para vocês. Quando, na realidade, de novo, pensando também que isso é um recado do time espiritual de vocês, eu acho que, de verdade, vocês precisam olhar para a perspectiva maior, sabe? Tipo, mais ou menos olhar como se vocês fossem um pássaro olhando as coisas de cima, tá? No sentido de que quanto mais vocês se afastam das coisas, mais perspectiva vocês ganham, e aí vocês conseguem olhar o todo. Eu acho que toda vez que vocês se percebem julgando as coisas mais ou menos em termos factuais, do tipo eu fiz isso ou fiz aquilo, vocês acabam se vendo mais ou menos numa tonalidade meio que ruim, sabe? E eu tô falando isso porque, assim, a estrela, 8 de espadas, 8 de paus, isso aqui também tá mais ou menos no mesmo campo energético do tarô, porque a estrela, quebrando o número da estrela, é o arcano 17, ele vira número 8. Então a estrela, de certa forma, é a regente de todos os números 8 dos arcanos menores. E vocês saíram com 2 cartas número 8. Então aqui também tem um sentido, especialmente nessas 2 cartas, de auto-julgamento também, né? E aí, especialmente com 8 de espadas, é como o auto-julgamento de vocês acaba amarrando e impedindo vocês de seguirem em frente. Quando, na realidade, como eu disse, por mais que vocês se enxerguem às vezes como manipuladores, vocês não cometeram os mesmos erros que foram cometidos com vocês, né? E aí, isso, de certa forma, pode estar também afetando. E o imperador é o arcano número 4.
4 mais 4, 8. Então, e o imperador, ele fala um pouco dessa questão da autoridade, da própria autoridade, né? De estar firme na sua própria autoridade. Eu não sei até que ponto vocês estão firmes de verdade na autoridade de vocês. Eu acho que de uma maneira estranha, o erro do outro e aquilo que o outro fez vocês passarem, no sentido de essa traição que vocês sentiram, por mais que vocês identifiquem como... Aí que tá. Eu não sei se vocês identificam como a traição da outra pessoa como totalmente responsabilidade da outra pessoa. Eu acho que, de certa forma, esse julgamento interno do tipo, será que eu não estou fazendo algo semelhante? É também, uma certa forma, vocês percebendo como... às vezes parecido, mas aí também é aquela percepção estranha do tipo, eu deveria saber que isso ia acontecer. Eu deveria ter percebido, eu deveria ter previsto, eu deveria, sabe? Como se daí a responsabilidade fosse compartilhada. A responsabilidade não é compartilhada, tá, pessoal? Por isso que, de certa forma... E aí eu acho que também o processo de cura de vocês, de certa forma, disso, ele tá um pouco lento, um pouco arrastado, sabe? Porque vocês não conseguem ter uma perspectiva mais afastada dessa situação. Acho que o time espiritual de vocês também tá querendo avisar para vocês que, de certa forma, a autoridade de vocês é visível para as outras pessoas. A qualidade de vocês, do trabalho de vocês e também da qualidade em termos daquilo que vocês trazem para a mesa, em termos de trabalho e até de quem vocês são, é visível a qualidade de vocês para as outras pessoas. Porém, essa qualidade não é tão visível para vocês mesmos. E mais assim, acho que um recado também, acho que no momento que vocês tiverem algum tipo de liberação emocional, vocês conseguem também talvez liberar um pouco também da expectativa. Porque eu acho que, de certa forma, esse pensamento de que vocês deveriam ter adivinhado que isso aconteceria, que vocês seriam traídos, que vocês seriam enganados, alguma coisa assim, que vocês deveriam ter visto, né? Isso, de certa forma, é uma certa expectativa interna estranha, sabe? Do tipo, como se isso fosse possível, né? Aqui saiu ainda o Cavaleiro de Copas e o 3 de Ouros. Tem amor esperando por vocês, pessoal. Aí é que tá, sabe? E eu acho que daí, por exemplo, tem amor esperando por vocês, tem visibilidade esperando por vocês, tem trabalhos mais legais com outras pessoas esperando por vocês. Mas eu acho que, por enquanto, vocês estão meio que caminhando numa coisa que meio que parece areia movediça, sabe? Como se vocês também não tivessem muita certeza dos sentimentos de vocês. De certa forma, a estrela 8 de espadas, 8 de paus, é também um convite para vocês meio que se jogarem. Não, por exemplo, tomem cuidado para não projetar o amor de vocês em outras pessoas, no sentido de que eu acho que agora é o momento de vocês se jogarem de cabeça na autoaceitação e no amor próprio. Porque sim, tem amor esperando por vocês, mas esse amor não vai dar certo se vocês não conseguirem se aceitar. E falta ainda uma parte de vocês se aceitarem profundamente. No sentido de que eu acho que, de certa forma, vocês têm vergonha daquilo que foi feito com vocês, como se fosse culpa de vocês. Vocês precisam se jogar primeiro de cabeça em vocês mesmos, em aceitando o próprio passado.
E percebendo também que o passado de vocês não parou vocês. Isso deu cada vez mais força, sabe? Então, cuidado para não projetar todo esse sentimento em outra pessoa, sabe? Do tipo, estar tremendamente apaixonada por outra pessoa, sabe? Porque isso, de certa forma, nesse momento, pode parecer uma tentativa de validação, no sentido de que eu só encontro valor em mim se a outra pessoa também vê. E vocês têm muito valor. A estrela geralmente é uma coisa que sai de dentro de nós, por mais que a gente não queira, sabe? E também, muitas cartas 8 representa de certa forma que vocês têm uma proteção, né? Também o signo de Sagitário, ele significa um pouco isso, né? E aí, é quase assim, é quase como se o time espiritual de vocês enrolasse você sempre num plástico bolha, sabe? Por mais que vocês fiquem batendo nas coisas da vida, vocês estão sempre assim, mais ou menos enroladinhos num plástico bolha, sabe? O que significa daí que, tipo, a caminhada de vocês vai ser estranha, porque vai ser cheia de porrada, mas vocês não são destruídos num sentido mais fundamental. Eu não sei porque que a imagem desse negócio de plástico bolha veio na minha cabeça, desculpa. Mas eu imaginei bem isso. Bom, pessoal, era essa a leiturinha de vocês. Eu acho que o time espiritual de vocês, assim, pra resumir, tá dizendo pra vocês: se afasta um pouco, no sentido não de se afastar das coisas nem das pessoas, mas a perspectiva de vocês não tenha uma perspectiva tão funil, sabe? Se vocês estão muito focados em alguém, até no sentimento de positivo de amor, se vocês estão muito focados numa paixão por alguém, não que essa paixão seja errada, tá? Não é isso, mas tenta antes se afastar e olhar tudo de uma vez só, porque eu acho que tem uma lição maior, acho que tem um entendimento maior antes de viver esse amor, tá bom, gente? Era essa leiturinha pra vocês. Sempre pra ver essas leituras, eu sempre recomendo que a leitura sobre o ascendente acaba sempre dando uma leitura mais certeira, porque o ascendente meio que determina onde estão mais ou menos todos os outros signos nas casas do nosso mapa astral. E aí começa pelo ascendente, depois Sol e depois Lua, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, leonines, e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.